Para variar, eu estou gelada. Eu até me perdi, peço perdão para o conjunto. Eu me perdi no louvor, mas glória a Deus que aqui nós não temos nenhum cantor, nós temos adoradores. E eu sou uma adoradora por excelência. Mas quando é para falar a palavra do Senhor, se eu não sentir isso, eu prefiro colocar as Bíblias no baú. Eu gosto de sentir esse medo, esse temor. Eu vou pedir a ajuda do Alisson, da Alessandra no teclado, em nome de Jesus. Quer que eu vou? Porque, olha, tem que ser tocando. Não é fácil, igreja. E eu falei hoje para o pastor Euclides, quando eu cheguei, que pregar na igreja Vidas no Altar é muito mais complicado do que qualquer outra igreja. Porque aqui nós temos conhecedores da palavra, então não dá para ir com groselha. Não mesmo. Tem que vir com a palavra do Senhor. E nós viemos de cultos assim, tremendos. E a última vez que eu ministrei aqui foi no encontro de mulheres. E falar para mulher, só para mulher, é um pouco mais aconchegante, porque nós nos entendemos, enfim. Mas falar para um rebanho que é entendedor e conhecedor da palavra do Senhor é outra coisa. A palavra que o Senhor me deu está em João 6, Evangelho de João, no capítulo de número 6, e o versículo é o 60. João 6, 60. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Pode se sentar, igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor me deu essa palavra no comecinho da semana. Na segunda-feira, logo pela manhã, eu recebi um WhatsApp e eu fiquei assim, entristecida pela situação. E aí, eu fui para o banheiro do escritório e comecei a orar. E o Senhor me falou assim, com estas palavras, e assim, ao som, audivelmente, sabe? Escutado, assim, era muito real. Ele falou assim: você, Lilian, precisa viver uma vida segundo a minha vontade. Glória a Deus. Viva segundo a vontade do Senhor. Aleluia. E nós estamos vivendo num período onde muitos homens de Deus estão perdendo a unção da pregação. Os púlpitos de hoje só se prega segundo a vontade da igreja. E o que mais me chama a atenção nessas igrejas não é mais a obrigatoriedade de um novo nascimento. O que se prega é um evangelho de facilidades. Não se pode mais falar em certas igrejas que há milhares de cristãos neste exato momento sendo mortos por falar a palavra do Senhor. Não se cabe mais falar nas igrejas que milhares de crianças estão sendo vendidas sexualmente pelo preço de R$1,99. Não se pode mais falar que os jovens, eu sou jovem, tem que se segurar e se guardar para quando assim for entregue ao seu marido. Não se pode mais falar. Por que não pode falar? Porque aí as pessoas falam: então os jovens vão sair da igreja. Então você não está pregando o evangelho segundo a vontade de Deus. É segundo a vontade de quem quer ouvir. E provavelmente essas pessoas que têm escutado isso são as mesmas que
que poderiam fazer alguma coisa. E neste mundo que só se pode agradar a todos com palavras que não são azedas, nós temos perdido muitos homens e mulheres que poderiam estar aqui enchendo essas cadeiras essa noite. E foi engraçado, Cida, que ontem quando você chegou, você falou assim pra mim: nossa, Lília, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, que tem ministrado e tem uma visão de reino. E nessa mensagem que o Senhor me deu, é uma mensagem muito conhecida. O Senhor ali falava com os seus discípulos, e naquela época eram 70. E quando ele começou a falar, alguns discípulos falaram: ei, mestre, dura é esse seu discurso. E provavelmente Jesus estava tocando em feridas que aos olhos deles eram normais. Os discípulos estavam acostumados numa vida errônea. Então, quando nós estamos acostumados a cometer o pecado, quando alguém fala que você está errando, ou vai te chocar, vai te causar um incômodo, ou você vai falar graças a Deus por esta palavra. Aleluia. Mas os discípulos estavam ali. Duro é esse discurso. E o que mais me chama a atenção é que eu vivo isso. Quantas vezes eu estou sentado do lado de vocês e eu ouço uma palavra que mexe com o meu ego e eu falo: não é para mim, não quero ouvir, não estou fazendo isso. E eu estou fazendo, igreja. E eu estou fazendo. E o importante é que as ministrações de hoje é que para que todos saiam satisfeitos da igreja. Eu não vou pregar cajado porque o pastor Euclides não gosta. Eu não vou pregar cajado porque a irmã não vai gostar e ela não vai voltar para a minha igreja. Desculpa, eu já falei isso várias vezes. Eu não estou pregando para vocês somente, igreja. Eu estou fazendo aquilo que Deus ordenou que eu fizesse. Aleluia. E eu sempre falo que o culto não é para vocês. O culto é para Jesus, é para Deus. Desculpa. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor não vai sair satisfeito da igreja com a palavra. Lamento, igreja. Mas eu prego aquilo que o Senhor ordenou. Aleluia. Mas um dia, um homem chamado Jesus, contrariando o pensamento e as opiniões da maioria, se apresentou e disse algo que muitos se sentiu ofendidos e escandalizados. Ele falou assim: Natan, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Aleluia. eu sou a vida. Glória a Deus. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Eu sou o pão que desceu do céu. E ele disse mais: eu sou o Filho de Deus. E dizendo ainda mais, chocou: eu sou o próprio Deus. Aleluia. E portanto, irmãos, todos aqueles que deveriam se submeter a ele, olharam aquela pregação e falaram: não é. Não é. E ele chamava a atenção justamente para que as pessoas se arrependessem e soubessem que deveriam viver somente a ele. Mas os ouvidos, como diz em 2 Timóteo 3,4, as palavras começaram a dar algo comichão nos seus ouvidos. E eles ali, Pátio, não deram crédito à palavra do Senhor. E ele foi crucificado para que muitos que sentiam ofendidos tivessem vida eterna. E esses contrariados
esses discípulos, eles saíram, o abandonaram. E a igreja do Senhor, hoje, pastora Raquel, ela está cheia de meninos. De meninos que precisam viver, se conscientizar de um novo nascimento. Pois o que aconteceu com aqueles que diziam ser cristão não pode ser, pastor Marcos, uma alegria momentânea. O pseudo do nascimento não tem que ser somente aqui, agora, nesta igreja. Tem que ser quando você sair daqui também. Aleluia. E um verdadeiro adorador comprometido com as escrituras, ele se alegra quando uma mensagem é pregada, um cajado é pregado. Aleluia. Porque quando um cajado é pregado, sabe, a gente começa a refletir. Nos traz reflexão. Aleluia. E aí a maturidade adulta começa a fluir. Nós nos tornamos adultos. Quando a palavra começa a doer e você começa a entender que isso é para o seu crescimento espiritual, você se torna adulto. Enquanto você vem para a igreja e a pastora ou o pastor ou o membro fala alguma coisa que você se sinta chateado, sai daqui cheio de ego cristão, você é um menino. Você é um imaturo. Um imaturo. Um pai só corrige o filho quando ama. Aleluia. Quando nós vemos para a igreja, Paloma, que a gente começa a perder o foco das coisas de Deus, a gente começa a olhar para o homem, para a mulher, e você esquece que a sua obrigação na casa do Senhor é adorar. Você começa a se preocupar. Por que não estou fazendo assim do meu jeitinho? É Deus. Por que é que não... Por que é que eu me sinto sozinha? Ei, você tem um monte de gente ao seu redor. Vá fazendo alianças, vá se entrelaçando. Não seja menino na casa do Senhor, se torne adulto. Entenda que a palavra ministrada é para o seu crescimento, não é para a sua derrota. Aleluia. E Jesus não tinha compromisso com nenhuma classe religiosa. Ele tinha compromisso com seu Pai. Em João 5,19 diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Por tudo que fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Glória a Deus. Quando a esses que pregam segundo a vontade, o Senhor cobrará conduta medrosa diante do púlpito. Em Ezequiel 33:7 diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Aleluia. Pois ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Glória a Deus. Hoje eu almejo que alguns aqui na IBAN saiam com aquele sentimento que nós não estamos aqui para bater ninguém. Nós não estamos aqui para fazer ninguém chorar de arrependimento, porque a palavra, não é isso. Você tem que chorar porque você está envergonhado, porque você tem feito aos olhos do Senhor. Você não tem falado do Senhor, você tem se metido medroso de subir ao púlpito, de falar aí na rua, você tem sido covarde de falar da palavra do Senhor. E o Senhor me levou lá em Atos
Atos 7:4. Não, desceu. Eu marquei tudinho aqui, igreja. Atos 7. (7:54) que diz assim: ouvindo isto, enfureceu no seu coração e rilhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e via a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estevão, ele foi apedrejado, não foi, pastor Euclides? Mas ele não se escondeu da verdadeira mensagem de Deus. Aleluia. Aleluia. Não se esconda a parte da verdadeira mensagem de Deus. Não se esconda a igreja da verdadeira mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Não deixe que a palavra bata em você e volte vazia. Não façam surgir algum... E eu fico vendo assim que algumas pessoas tentam se esconder atrás e criar pretextos dentro da igreja de fazer a obra do Senhor. Sejamos como João Batista. Ele não tolerou os adultérios daquela época. É verdade. Em Mateus 3:7 diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, que vos induziram a fugir da ira vindoura? A igreja de hoje tem se perdido nisso. Tem deixado seus altares virar acho que foi o tio Zé que falou das vendas de lenço. E hoje eu li um post de uma pessoa que é evangélica, que era evangélica e hoje ela é católica. E ela falou assim: é engraçado que os evangélicos brigam tanto porque nós adoramos as nossas estátuas. E o que eles estão fazendo com os lencinhos? E eu fiquei com uma vergonha. Disso. Porque quantas pessoas têm feito isso? Vendido os cultos, esquecendo de ministrar a palavra do Senhor, fazendo leilão das peças que não agradam ao Senhor, que façam surgir alguns Elias, que não toleraram o roubo e o desprezo dos menos favorecidos. Lá em 1 Reis, (17) 16 diz assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Nós estamos assim tão acostumados a pedir alguns mantimentos aqui na IVA, e glória a Deus que tem aqui surgido. Glória a Mas Deus. eu fiz uma campanha no Facebook, eu tenho mais de 700 amigos no Facebook, falando dos cobertores. E somente 2 pessoas me retornaram. 2 pessoas. E não são evangélicos. Glória a Deus. Não são evangélicos. Uma é espírita e a outra é católica. E nós não estamos sendo iguais a Elias. Não estamos. Nós não estamos preocupados, igreja, com o frio. A gente faz aquele oba-oba do momento, mas daqui a pouquinho passa. Daqui a pouquinho passa. Foram os discípulos, os 70 discípulos, que deixaram Jesus ali. Em 1 Coríntios 6, 19,
Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que estás em vós, ao qual tendes da parte, e que não sois de vós mesmos? Essa palavra eu ministrei essa semana no coração de uma pessoa que eu muito amo. Eu falei justamente do que é o nosso templo. Jesus Cristo entrou certa vez dentro de um templo. Falei com a Alessandra também sobre isso. E ele ficou escandalizado com o que aquele povo estava fazendo na casa de Deus. Ele pegou umas cordas e ele saiu derrubando. Ele saiu destruindo o que tinha pela frente, falando: não, essa casa não, essa casa é santa, essa casa é do meu pai. Não podemos fazer esse tipo de comércio, não faremos esses comércios aqui dentro. E ele foi destruindo, e as pessoas: o que ele está fazendo? E é mais ou menos isso, pastor Francisco, que ele faz com as nossas vidas. Nós não entendemos os redemoinhos internos dentro do nosso coração, das limpezas, presbítero Rogério, que o Senhor faz dentro da nossa casa espiritual, do templo que é morada do Espírito Santo. Muitas vezes ele faz um rebuliço enorme dentro de você. Você está sofrendo, você está chorando, você está lamentando uma perca. Você não sabe por que está acontecendo isso, mas ele sabe porque ele fez isso dentro de você. Aleluia. Ele sabe, Cida. Nós não entendemos quando nós estamos completamente desestruturados. Por que eu perdi isso logo agora? Isso estava tão bom. Deus sabe. E Ele tem ciúmes de nós. Aleluia. Está na Bíblia, não é conversa minha. Ele tem ciúmes do que é dele. Ele não troca o lugar dele com nada. O lugar que é de Deus dentro de você é de Deus. Ele não aceita que você comercialize o espaço que tem dentro de você, igreja. Aleluia. Ele não aceita ser trocado por um amor. Ele não aceita ser trocado por religião. Ele não aceita ser trocado pelo emprego, pela faculdade. Ele não aceita. O espaço que ele tem dentro de você é dele. Aleluia. Você é templo, você é morada do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor faça surgir homens íntegros que saibam receber a palavra de Deus. Jesus, vendo que aqueles 70 que o seguiam, que viram ele curar, que viram ele ressuscitar, que viram ele fazer milagre, o deixar, você acha que ele lamentou? Ele olhou para os 12 que restavam, os 12, e falou assim: vocês não vão embora? Então Pedro se levantou, cheio da graça e da misericórdia, e ele disse assim: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. E cremos e sabemos que o Senhor é santo. Glória a Deus. E cremos e sabemos que o Senhor é o Cordeiro. E cremos e sabemos que o Senhor é o Messias enviado. E cremos e sabemos que foi gerado no ventre de uma virgem. Para onde iremos nós? E cremos e sabemos que Ele foi crucificado. Aleluia. Ele sabia disso. Glória a Deus. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que hoje estivéssemos aqui. Aleluia. E ele vem buscar, igreja. É promessa do Senhor que ele vem nos buscar. E nós cremos que só o Senhor tem palavra de vida. E bem-aventurados, pastor Euclides, são aqueles que não se
se escondem com palavras que nos traz a inteira e que nos deixa assim reto, que nos coloca como se fosse um prumo. Bem-aventurados são esses que os seus ouvidos, irmãos, ainda conseguem ouvir a palavra do Senhor e sentir temor. Oh, aleluia. Por isso que aqueles que creem que as palavras do Senhor são doces como mel. Aqueles que creem que, na verdade, na dureza da palavra de Deus, pode sair azeda. É que os seus ouvidos não estão acostumados a ouvir isto. Seus ouvidos só estão acostumados a ouvir tapinha nas costas, sentir o barulhinho dos tapinhas nas costas e falar: vai que é tua. Meu Deus. Na verdade, não é a palavra que é amarga, igreja, mas é a boca que experimenta que está cheia de amargura. Eita Deus. Não é a palavra que é amarga. É o seu coração que está fechado e não consegue sentir mais nada. Não é a palavra que é amarga. É você que vem para um culto e fica dando nota. É, Jesus, é desse jeito. Não é a palavra que é amarga, que você vem para a igreja, a palavra está sendo ministrada e você está pensando em Nárnia. Está lá, para longe. Não é a palavra que é amarga. É você que precisa se converter mais uma vez e voltar lá para o primeiro amor e saber que Ele é dono da sua vida, saber que Ele é dono da sua vida, saber que Ele é dono da sua vida e que Ele manda em você. Não é a palavra que é amarga, é você que se vendeu e não consegue mais sentir a presença do Senhor. É você que não sabe mais orar e consagrar a sua vida ao Pai. E na verdade o Senhor separa aqueles que são daqueles que não são. É Ele que separa. Aleluia. Ele separou, ele sabia que 70 sairia, ele sabia. Ele é onisciente. Ele sabia que ficariam 12. Ele já separa a igreja. Eu escrevi tanta coisa que não estou lembrando. Oh, aleluia. E ele foi justamente separando aqueles que na caminhada andaria junto com ele. Porque na caminhada ia começar eles foram 12 e um era o diabo, né? Os Iscariotes. Imagina, estava bem. Mas ele sabia que naquela caminhadinha ali ia começar a dar um estreito. E aí um negaria, um sairia de perto. Mas mesmo assim, Ele separa nós do que não são. Enquanto Jesus tinha muitos favores a distribuir, Ele era sempre muito celebrado, igreja. Enquanto Ele estava falando de coisas boas, curando, libertando, salvando. Enquanto Ele estava fazendo tudo isso, Ele era muito bom, mas quando Ele começou a falar a verdade, o povo começou a sair fora. Eita, Jeová. Desse jeito, meu Deus. Enquanto Ele falava docemente, as pessoas escutavam e nada não faziam. Mas quando Ele começou a dar uma apertadinha, 70 saíram de perto dele. Oh, Senhor. E só enquanto tudo aquilo que Jesus parecia fazer não confrontava a opinião geral, não incomodava, estava todo mundo perto.
Os que creem que Ele é santo de Deus, os que creem que Ele é Deus, se interessam por aquilo que Ele tem para te oferecer, são aqueles que escutam a palavra do Senhor atuar. Amém. Desse jeito, Deus. Aqueles que não se incomodam, Paloma, de andar sozinho. Aqueles que não se incomodam de sofrer calado, porque sabe que tem alguém que segura. Aqueles que sabem que pode estar doendo agora, pode, mas tem alguém que tem um remédio para ministrar. Aleluia. Aqueles que podem estar passando necessidade hoje, não conseguem conter o vício, não conseguem conter a ira, não conseguem sair da zona de conforto. Sabe que alguém muito importante um dia lá atrás puxou a orelha, foi negado, disseram que duro era aquele discurso, mas que hoje eu estou aqui falando dele. Aleluia. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, essa noite, Ele nos convida para termos uma vida segundo a vontade dEle. Oh, aleluia. O Senhor, essa noite, Ele nos convida para parar de ser criança, meninos, e termos uma vida adulta na presença do Senhor. Amém, Senhor. O Senhor, essa noite, Ele nos convida a ser como Pedro. Ele sabia que Jesus tinha palavras de salvação. Ele sabia, Pedro sabia do grande homem que era Jesus. E nós nos tornamos essa noite assim, pedimos ao Senhor que eu não seja covarde, Senhor. Que eu não seja covarde, Senhor, que eu não me entregue, Senhor, aos prazeres que o mundo tem me oferecido, aos discursos que eu tenho ouvido, Senhor. Que eu não venha, Senhor, tapar os meus ouvidos. Que eu não venha, Senhor, agir conforme a minha vontade. Que eu possa, Senhor, aceitar, Senhor, que Tu corriges, porque Tu me amas. Oh, aleluia. Eu não quero, Senhor, viver conforme o mundo tem me pedido para viver, me obrigado a viver. Eu quero viver segundo a Sua vontade, Senhor, conforme a Tua palavra e conforme o Teu querer, Senhor. Eu não quero, Senhor, ser entregue, Senhor, aos pratos. Eu quero me santificar a Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, ter a plena convicção que Tu está no controle